Boa noite no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém, eu estou alegre, feliz, satisfeito e falta algumas horas ainda, né? 1 hora e 5 minutos, para ser mais preciso, para a gente entrar aí neste novo ano de 2026, mas quando chega assim, né? Esse tempo de virada de ano, é normal que a gente fique reflexivo em acertos que tivemos durante o ano, erros, coisas a melhorar, coisas que nós queremos vivenciar novamente, coisas que nós não queremos vivenciar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o maior erro das pessoas não é começar o ano mal. O maior erro das pessoas é viver sem direção. Vou repetir: o maior erro das pessoas não é começar o ano mal, mas sim viver sem direção. Quando nós falamos de direção, fala-se de propósito, fala de sentido, fala de chamado. Você entender o porquê que você está na terra e para que você respira, para que Deus te plantou aqui. Se nós formos parar para pensar, existem 3,4 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, 41% da população mundial nem sequer ouviu falar sobre Jesus, não conhece o Evangelho. Eu quero te parabenizar, porque embora teria vários e vários outros lugares para você passar esta virada de ano, você decidiu de alguma forma ou outra, com empecilhos ou não, estar aqui. E eu entendo que a sua presença aqui diz muito, a sua presença fala muito, fala do seu desejo para o ano de 2026. A sua presença. Eu tenho certeza que se eu pudesse perguntar, quem é que quer viver o ano de 2026 mais próximo de Deus, levanta a mão aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu também quero. Uma salva de palmas para essa decisão. Essa salva de palmas é para te parabenizar, mas eu também quero te responsabilizar, porque existem ainda 3,4 bilhões de pessoas que ainda não conhecem ao Deus que você conhece, ainda não serve ao Deus que você serve. E qual é o nosso propósito então? Qual é o nosso chamado então? Ide e fazei o quê? Fazei discípulos. Esta foi uma ordem dada por Jesus aos seus discípulos, e uma ordem é diferente de uma dica ou de uma sugestão. Uma ordem dada por Deus, nós temos que agir em obediência. Quando nós falamos, nós temos que ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é certo que nós precisamos entender que nós precisamos agir, nós precisamos evangelizar, é preciso ação, mas acima de tudo, é preciso obediência ao que Ele está te chamando. Existe uma lei espiritual que ela não falha, que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Não tem como você plantar uma semente de manga e querer que saia goiaba. Não tem como. Vai sair manga. No mundo espiritual também há uma lei que se você planta coisas boas, você há de colher também coisas boas. Na minha Bíblia diz que há tempo de rir, há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar, há tempo de guardar, há tempo de lançar fora.
Para tudo tem um tempo determinado por Deus, e para todo tempo determinado por Deus tem um propósito. E se eu entendo isso e eu quero colher coisas boas neste próximo ano de 2026, nós precisamos entender que é necessário plantar. É necessário plantar. Na Bíblia diz que no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, se puder colocar aí na tela, diz assim, 2 Coríntios 9, capítulo 9, verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. O que é que diz esse versículo? Que Deus dá semente àquele que semeia e dá pão àquele que tem fome. Isso é um princípio. Deus dá semente àquele que semeia e dá pão àquele que tem fome. Agora, se desse semente para aquele que tivesse fome, o que ele iria fazer com essa semente? Ele ia tentar comer, e não ia dar conta, porque a semente é amarga, é só o fruto, né? que é doce, e ia ser desperdiçado. Ou seja, dar uma semente para quem tem fome é a mesma coisa que abortar uma colheita. Vocês estão compreendendo isso? Amém? Dar uma semente àquele que tem fome é a mesma coisa de abortar uma colheita. Quando nós entendemos isso, entendemos que tudo que está colocado em nossa mão hoje, tudo, exatamente tudo, são sementes. O que nós temos que fazer? Plantar. Porque Deus vai nos capacitar cada vez mais a ter mais semente. Às vezes nós fomos até aqui apenas pessoas que tivemos fome e Deus supriu o pão. E não há nada de errado nisso, porque Deus supre as necessidades, Ele supre o pão para aquele que tem fome. Mas há um chamado maior que nós não podemos esconder isso das pessoas, que é o propósito multiplicador de Deus em nossas vidas. Que este foi o propósito original. Ele plantou o seu filho, o único filho que ele tinha na terra. E na minha Bíblia diz que este único filho que foi plantado na terra virou primogênito. Por quê? Porque eu virei irmão, você virou irmão, cada um virou irmão. Este foi o princípio original. Se nós entendemos isso, que Deus dá semente àquele que semeia, o que eu quero fazer? Plantar. Esse ano de 2026, o que eu vou fazer? Eu vou plantar. Eu vou plantar coisas boas. Quando falarem mal de mim, em vez de eu retrucar e falar outras coisas e ficar com raiva, o que eu vou fazer? Eu vou plantar coisas boas, eu vou professar palavras boas, palavras que bendizem. Quando alguém pedir ajuda, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Não é que eu faço isso para receber algo em troca, nós não podemos fazer nada para receber algo em troca. O propósito da semeadura não é esse, de, eu vou plantar porque eu vou ter mais sementes, e aí, com mais semente, eu fico poderoso, né, com mais sementes. Não, sabe por quê? Porque envolve alegria, tem que ter alegria. Na Bíblia diz, é melhor dar do que receber, e aquele que semeia com alegria, por isso que não pode ser obrigado. Eu não posso chegar aqui e através das palavras, constranger vocês através da generosidade, porque a semente não vai germinar, porque é necessário alegria. Nós não ofertamos, nós não expressamos a nossa generosidade em uma obrigação, mas em uma gratidão, em entender que tudo que nós colhemos no ano de 2025, e tudo que nós vamos colher no ano de 2026, vem dEle. Vem de Deus. É Ele que dá o crescimento para tudo nas nossas vidas.
Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o quê? É Deus que dá o crescimento. Quando entendemos esse princípio da semeadura, que diz a respeito à generosidade, mas também diz respeito a um chamado maior de Deus na sua vida. Quando você entende isso através dos olhos da fé, isso não fica apenas na sua mente, mas desce ao seu coração. Você entende que aquele chamado para aqueles 12 discípulos não foi apenas lá há mais de 2000 anos, mas esse chamado ainda está perpetuando hoje, porque Deus ainda tem cartas lidas por todos os homens. O Evangelho ainda precisa ser anunciado. Nós não podemos ficar parados em relação a estas coisas, porque existem 3,4% ainda, 3,4 bilhões de pessoas que precisam conhecer a graça que eu conheci, que precisa conhecer a graça que você conheceu. E Deus não tem outras pessoas a não ser nós. Ele precisa de nós para que nós possamos, através desse poder multiplicador, alcançar essas pessoas para o reino de Deus. Isso nos deixa responsabilizado, mas isso nos deixa animado. Sabe por quê? Por que é bom viver em comunidade? Sabe por que é bom vir à igreja? Sabe por que é bom estar aqui reunido? Na minha Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cai, tem o outro que ajuda a levantar, irmão João Wesley. Pode ter certeza que se alguém cair aqui, vai ter uma mão de ajuda para levantar. A gente é legal. Quem é legal não vai deixar vocês caírem no buraco, não. Nós somos uma família que nós cuidamos uns dos outros aqui. Nós temos os projetos sociais, ações sociais que nós fazemos, e tantas coisas, tantos trabalhos. Nós vemos sempre o amor de Deus uns para com os outros aqui. O respeito é maravilhoso, e pode ter certeza, se você está sentindo algo no seu coração e falar assim: realmente, eu preciso viver o meu ano de 2026 de uma maneira diferente, eu preciso me dedicar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia mais, eu preciso agir. Deixa eu falar uma coisa para você: é interesse de Deus que você faça. Deus vai dar os 50% dele, mas Ele precisa dos seus 50%. Mas saiba de uma coisa: Deus precisa de você para usar você, mas Ele não depende de você. Se eu estou aqui falando isso para vocês, eu não posso sair daqui e me vangloriar, porque se não fosse eu, pastor Júnior, seria outro. Mas Deus não deixa nenhum filho dele cair no esquecimento. Que possamos entender que é um chamado. Esta campanha aí, que vai começar no próximo dia 5 até o dia 11, de jejum, oração, propósito, é um chamado de Deus para a sua vida, para você entender o porquê você está na terra. Você foi chamado para ser uma luz, e uma luz brilha na escuridão, é nas trevas, é na dificuldade, é na podridão que este mundo está, mas você foi chamado para impactar o meio, não porque você é bom. Não espere, Deus não quer a sua capacidade, Ele quer a sua disponibilidade. Poderia citar vários e vários exemplos na Bíblia, de homens que não tinham capacidade nenhuma, mas eles tinham disponibilidade para ser usados por Deus. Que você possa nesta noite falar: Senhor, eis que estou aqui, eu quero estar mais disponível para a tua obra. Que possamos multiplicar no amor, na graça e na paz. Nós vamos agora exercer a nossa generosidade.
Nós cremos que este é um momento de adoração. Nós adoramos ao Senhor com as nossas ofertas. E lembrando, isto não é uma obrigação. Deus não vai te castigar se você não contribuir. Contudo, é uma gratidão. Nós ofertamos porque nós entendemos que é uma adoração e nós vamos ofertar em gratidão a tudo que Ele nos deu. Ele tem te dado coisas nesse ano? Ele te deu? Tem coisas que você tem para agradecer nesse ano de 2025? Amém, eu também tenho, e nós vamos agradecer ao Senhor e ofertar a Ele com as nossas ofertas